Noutro país, o João Lourenço não seria mais presidente da República. Ele come, bebe, caga e mija na conta do povo, não compra nada, tudo é do povo, é do erário público, nem conhece até o preço dos bens alimentares. Há fome absoluta em Angola. Num país onde a crítica é vista como ameaça, existem vozes que recusam a ser silenciadas. São analistas, sociólogos, professores e patriotas que decidiram usar o conhecimento como arma contra a má governação, a corrupção e a injustiça. Eles não se escondem, não se vendem e não têm medo de dizer a verdade, mesmo que isso custe a sua visibilidade, reputação ou liberdade. E neste vídeo vamos conhecer alguns dos maiores analistas políticos angolanos que incomodam o sistema. Suas palavras pesam, suas análises revelam e sua coragem inspiram. Mas antes mesmo de a gente entrar na matéria, convido você a deixar o seu like, subscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Ele tem que reconhecer que se a confiança política é o elemento principal, não pode falar em mérito, nem em competência. Porque se o competente for de outro partido. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, o presidente João Lourenço esteve mal. Deixa-me só terminar. Disse. O homem da oposição só pode... Claro, disse. Nós estamos a falar do que o presidente disse. João Paulo Ganga é um sociólogo angolano e ex-comentador televisivo formado numa das universidades de Lisboa, Portugal. A sua trajetória como analista político começou ainda fora do país, onde participou de debates e análises sobre a realidade sociopolítica de Angola e de África em geral. No regresso a Angola, rapidamente se destacou como uma das vozes mais lúcidas e respeitada da análise política nacional. Inicialmente atuou em rádios e mais tarde tornou-se comentador residente da TV Zimbo, onde ganhou ainda mais notoriedade junto do povo angolano. O seu estilo direto, crítico, mas sustentado por argumentos sólidos e conhecimento profundo da realidade angolana, transformaram-no numa referência no pensamento livre e independente. João Paulo Ganga não poupava críticas ao sistema, nem ao ex-presidente José Eduardo dos Santos, nem ao atual chefe de Estado João Lourenço. Denunciava com coragem os vícios do poder, os esquemas de corrupção, a manipulação política e as falhas estruturais do regime. E ao longo do tempo, João Paulo Ganga ficou conhecido como analista profeta por ter previsto várias situações que hoje o país enfrenta, desde as crises institucionais até a degradação das promessas políticas do pós-2017. Mas vou dizer, esteve mal o presidente. Esteve mal por quê? Não só esteve mal neste aspecto, como esteve mal quando se colocou uma questão que ele tem feito bandeira dele, cavalo de batalha. Colocou-se a questão pelo David Filipe do jornal Novo Jornal. Presidente, já entregou a sua declaração de rendimentos? O presidente devia ter respondido. Já, eu fui o primeiro a fazê-lo, dei o exemplo. O presidente não respondeu. Essa postura frontal custou-lhe caro. João Paulo Ganga foi afastado da TV Zimbo no momento em que a linha editorial do canal passou a alinhar-se mais com os interesses do poder estabelecido. Desde então, o seu silêncio tem sido notado e hoje há pouca ou nenhuma informação sobre a sua situação atual. Muitos acreditam que o seu afastamento é um reflexo claro de como o regime lida com vozes que não conseguem controlar. João Paulo Ganga é sem dúvida uma das figuras que mais preocupou o sistema angolano, não por ser violento ou extremista, mas por ter algo ainda mais perigoso para os regimes autoritários: a verdade dita sem medo. A nossa ministra foi infeliz e, aliás, nós já falamos muito sobre isso, foi infeliz, mas os nossos governantes têm dificuldade em prestar contas sobre aquilo que fazem. Mas aí a juventude entra para mostrar que neste país manda a juventude e manda o povo. Albino Paquissi é um dos sociólogos angolanos mais respeitados da atualidade. Ao contrário de muitos que utilizam discursos populistas para chamar a atenção, Albino Paquissi destacou-se pela sua postura serena, discreta e intelectualmente rigorosa. Essa sobriedade que o tornou uma referência entre os analistas políticos que ousam dizer verdades desconfortáveis sobre a governação em Angola. Paquissi ganhou maior notoriedade nacional como comentador político na TV Zimbo, onde fazia uma dupla de peso com Bali Xionga.
Juntos formavam um painel equilibrado que combinavam firmeza com profundidade analítica. Albino Paquici era e ainda continua a ser um dos poucos analistas que tratam da realidade angolana com base em dados, contexto histórico e uma leitura sociológica madura. As suas análises sobre a corrupção, eficiência do Estado e promessas falhadas do regime contribuíram para abrir os olhos de muitos cidadãos angolanos. Contudo, num sistema onde a crítica é cada vez menos tolerada, Albino Paquici tornou-se naturalmente num incômodo. O seu posicionamento frontal e a sua capacidade de desconstruir discursos oficiais com argumentos sólidos acabaram por lhe custar espaço na televisão. Albino Paquici deixou de ser comentador na TV Zimbo, num contexto onde vários intelectuais independentes estavam a ser afastados das plataformas mais influentes. Muitos viram isso como uma tentativa de silenciar uma das vozes mais equilibradas e lúcidas da arena política angolana. Apesar disso, Albino Paquici não se calou. Continua a residir em Angola e a exercer o seu papel de cidadão consciente. Com a extensão das redes sociais e das plataformas digitais, Albino Paquici encontrou um novo espaço para partilhar a sua visão. Participa frequentemente em debates online, entrevistas e fóruns de análise política, onde continua a apontar falhas do sistema com a mesma calma e profundidade que sempre o caracterizou. Albino Paquici representa uma forma de resistência intelectual. Aquele que não grita, mas ensina. Aquele que não insulta, mas analisa. Aquele que não se impõe pelo barulho, mas pela coerência. E é justamente essa postura que faz dele uma ameaça súbita ao sistema, porque ele mostra que é possível criticar com classe, pensar com liberdade e resistir com inteligência. Para mim, em Angola nunca houve eleições. O que há aqui é uma distribuição de pão por parte do padeiro. O padeiro é o MPLA. Makuta Nkondo é uma das figuras mais marcantes da política angolana recente. Conhecido pela sua postura nacionalista, espírito combativo e coragem inabalável, Nkondo é um ex-deputado da coligação Casa CE. Makuta foi e ainda é um símbolo de resistência dentro de um sistema político muitas vezes dominado pelo silêncio e pela conivência. Enquanto muitos parlamentares limitavam-se a marcar presença e a manter as aparências, Makuta usava o microfone da Assembleia Nacional como arma para denunciar injustiças, expor irregularidades e enfrentar o poder sem medo. Com uma retórica firme e um discurso sempre alinhado aos interesses do povo angolano, Makuta Nkondo se tornou uma das poucas vozes dentro do parlamento que ousavam dizer o que muitos pensavam, mas não tinham coragem de verbalizar. Makuta Nkondo não se escondia por detrás dos protocolos políticos. Ele usava cada minuto de tempo de antena para representar o povo, fiscalizar o governo e, acima de tudo, exigir responsabilidade aos detentores do poder. Um dos momentos mais marcantes da sua carreira foi o confronto direto com o presidente João Lourenço, a quem acusou de má governação, promessas não cumpridas e perseguição política. Suas intervenções, carregadas de dados, denúncias e provocações políticas, tornaram-se virais nas redes sociais, principalmente entre os jovens que viam nele um verdadeiro porta-voz da insatisfação popular. E na praça, saco de fuba de bombom. Eu, seu irmão mais velho, se não comer funge, chamamos o Luco ou Fufu, eu fico doente. Os médicos, você tem diabetes, cuidado com funge, mas eu vou comer mais de quê? Saco de fuba, presidente, 21 mil kwanzas. Makuta Nkondo era um político muito diferente. Não usava a política para enriquecer ou para se acomodar. Pelo contrário, preferia incomodar, provocar o sistema e manter viva a chama da crítica. A sua coragem não passou despercebida nem aos seus colegas parlamentares, nem ao povo, nem ao regime que, ao longo dos anos, tentou neutralizar sua influência. Com o tempo e talvez pressionado por forças invisíveis, Makuta Nkondo saiu do parlamento e entrou na reforma. Mas a reforma, no seu caso, não significou silêncio. Ainda hoje, Makuta Nkondo continua a ser uma voz crítica do regime, utilizando entrevistas, conferências e aparições públicas para continuar a sua missão de defender Angola dos desvios de um sistema que, segundo ele, esqueceu-se do povo. O seu legado vai além das palavras que proferiu na Assembleia Nacional. É um símbolo de que ainda existem políticos que não se vendem, não se calem e que colocam Angola acima de qualquer interesse partidário. Questiono mais, tenho 65 anos de idade, senhor ministro, eu vou mais trabalhar até quando
para pagar a energia do gerador. Doutora, vamos só ver. Deixa-me terminar já, eu já vou terminar. João Pinto. Até quando, eu estou a perguntar ao senhor ministro da Energia e Água, ele tem que me responder, e sou só uma cidadã e exijo essa resposta. Maria de Encarnação Pimenta, a voz feminina que enfrentou o sistema com inteligência e coragem. Num espaço dominado historicamente por vozes masculinas e marcadamente patriarcal, surgiu uma mulher cuja firmeza, lucidez e coragem se destacaram com um brilho singular. Maria de Encarnação Pimenta, professora universitária, jurista e analista política, ela se tornou uma das figuras femininas mais respeitadas no universo da análise política em Angola. E durante os anos finais do consulado de José Eduardo dos Santos, Maria de Encarnação gera uma presença incômoda para o regime, com uma postura serena, mas firme, e um discurso sempre fundamentado no direito, na ética e na realidade social angolana. Ela conquistou o respeito de muitos e o desconforto do poder, mas foi com a chegada de João Lourenço à presidência que a sua voz se tornou ainda mais relevante e temida. Em vez de se calar diante das promessas não cumpridas e da manutenção de velhas práticas no novo governo, ela dobrou a intensidade das suas críticas. Na TV Zimbo, onde marcou presença regular como analista, Maria de Encarnação mostrava-se preparada, objetiva e, acima de tudo, profundamente comprometida com os interesses do povo. Ao lado de outros comentaristas, impunha-se com argumentos sólidos e uma visão crítica, tornando-se muitas vezes a figura mais contundente nas mesas de debate. Não era apenas mais uma analista, era uma consciência de uma sociedade ferida, trazida em palavras e análises certeiras. Podemos fazer com que mais de 14 milhões de mulheres neste país sejam também felizes. Não podemos, porque o mínimo. E vou dizer mais. Vai me dizer que uma criança que morre, chega no hospital e morre, chegou no hospital em fase terminal por quê? É um indicativo de pobreza. Infelizmente, como é frequente em Angola, o sistema não tolera vozes que não se dobram. A sua saída da TV Zimbo não foi surpresa para quem conhece o funcionamento interno dos aparelhos de influência. O que para muitos foi visto como uma censura silenciosa, para ela parece ter sido o preço pago por não se calar. Hoje, Maria de Encarnação Pimenta continua a viver em Angola, mas afastada dos holofotes da política e da televisão. Ainda assim, o seu legado permanece vivo na memória de muitos que a acompanharam e que reconheceram nela uma mulher de princípios inabaláveis. A sua ausência no espaço mediático é sentido, pois ela representava uma referência feminina de coragem e intelectualidade, num cenário onde a crítica é muitas vezes sufocada. Público que é colocado numa posição como essa de Estado, de administrar, deve ter essa consciência de que isto aqui deve estar em primeiro lugar. Eu assumo um compromisso com isto, com o país. Mbanza Anza, a voz jovem que enfrenta o sistema com serenidade e coragem. Num país onde a crítica política é muitas vezes abafada e os jovens são empurrados para a resignação, surge uma figura que desafia esse molde com inteligência, firmeza e uma serenidade surpreendente. Mbanza Anza é um ativista e analista político. Ele se destacou como um dos rostos mais promissores do pensamento crítico em Angola, especialmente durante o seu tempo como comentador na TV Zimbo. Ao contrário de muitos que usam a emoção para atrair atenção, Anza sempre se apresentou com um posicionamento calmo, mas altamente firme. A sua postura é marcada por equilíbrio, respeito e profundidade analítica, características que rapidamente o tornaram uma das vozes mais respeitadas da juventude angolana. Um dos momentos mais marcantes da sua carreira foi o confronto direto com o presidente João Lourenço, numa rara ocasião em que a juventude pôde interagir com o chefe de Estado. Mbanza Anza não recorreu a insultos nem a aprovação barata. Pelo contrário, fez perguntas objetivas e sérias para quem detém o poder. As suas palavras ecoaram por todo o país e marcaram um antes e depois na forma como os jovens se posicionam diante das figuras de autoridade. Naquele dia, Mbanza Anza mostrou que o respeito não significa submissão e o silêncio da verdade é mais ruidoso do que qualquer grito. Muito boa tarde, Excelência Senhor Presidente da República. Muito boa tarde a todos. Excelência, nós somos os ativistas ou os revus e somos conhecidos de ser aqueles que só reclamam e não estão dispostos a dialogar. No entanto, a nossa primeira pergunta, no que toca à nossa fome, é se Vossa Excelência conhece onde estão as lavras, de onde sai a comida que todos os dias se faz à vossa mesa. Outro momento marcante foi o embate com o deputado João Pinto, conhecido como defensor ferrenho do regime.
Durante um debate na TV Zimbo, Mbanza Anza desmontou os argumentos do deputado, expondo a natureza autoritária do MPLA e afirmando com ousadia que João Pinto merecia o prêmio de bajulador do ano, uma frase que correu nas redes sociais como um sopro de coragem para milhares de jovens que se viam representados naquela firmeza. O Dr. João Pinto, que está aqui, por exemplo, é um exemplo. E nós, nos anos 2011, 2012, criamos a Liga dos Bajuladores. O doutor ganhou muitos prémios. Naquela altura... Dr. João Pinto? Sim, o Dr. João Pinto. E recebeu os prémios? Não quis. Mas, como já é regra em Angola, vozes que incomodam o sistema acabam silenciadas. A TV Zimbo parou de convidar Anza, claramente incomodada com a sua frontalidade. Contudo, Mbanza Anza não se calou. Continuou a sua missão nas redes sociais, nos debates digitais e nas rodas de pensamento, onde continua a partilhar visão lúcida sobre os problemas estruturais de Angola. Hoje, Mbanza Anza mantém-se firme como uma das vozes mais influentes da nova geração. A sua presença é um lembrete de que a juventude não só deve apenas protestar, mas também pensar, propor e desafiar. Enquanto o sistema tenta calar essas vozes, elas continuam a ecoar na mente e no coração do povo. Esses analistas provaram que a política não é feita apenas no parlamento, mas também na consciência de quem observa, questiona e denuncia. O seu afastamento dos ecrãs não é sinal de fraqueza, mas sim uma prova de que a verdade ainda assusta. E enquanto houver quem pense com coragem, Angola terá sempre esperança. E se gostaste deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, deixares um comentário, subscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perderes mais nenhum vídeo aqui no canal Blogueiro Político.